Você provavelmente já ouviu que o chá verde é um dos segredos da juventude, que ele limpa o sangue, reduz o colesterol e até melhora a circulação. Mas o que quase ninguém te conta, e que a maioria dos homens acima de 60 anos ignora completamente, é que sozinho, o chá verde não faz absolutamente nada pela sua potência sexual. Eu sei que isso soa duro, mas se você toma seu chá todos os dias esperando sentir mais energia, ereções mais firmes ou um desejo renovado, é provável que esteja apenas bebendo água com sabor amargo. Meu nome é doutora Helena Moura. Sou médica urologista há mais de 20 anos e quero te fazer uma pergunta direta. Você realmente sente diferença quando toma seu chá verde? Acorda mais disposto? Sente seu corpo reagir com vigor? Se a resposta é não, então este vídeo pode ser um divisor de águas na sua saúde masculina. Nas últimas décadas, vi centenas de pacientes acreditarem que pequenas mudanças resolveriam grandes problemas hormonais. Eles vinham ao consultório confiantes, dizendo que bastava tomar chá verde e caminhar 30 minutos por dia para recuperar o desempenho que tinham aos 40. E, Evelyn, o que eu via era o oposto. Homens frustrados, cansados e envergonhados de falar sobre algo que o tempo e o corpo estavam tentando gritar. O desequilíbrio interno que o chá verde sozinho jamais corrigiria. O segredo que pouquíssimos médicos revelam é que existe um ingrediente específico, natural, barato e facilmente encontrado, que transforma o chá verde em um verdadeiro tônico para a circulação e para a virilidade. Sem ele, o chá é apenas um ritual vazio. Com ele, o corpo responde, a energia volta, e a vida íntima ganha uma força que muitos achavam perdida. Mas antes de te contar qual é esse ingrediente, eu preciso que você entenda por que o chá verde isolado falha, e como o corpo masculino após os 60 reage de maneira diferente. Quando eu te explicar isso, você vai perceber que a solução nunca esteve no chá em si, e sim na combinação certa, que desperta os vasos, ativa os hormônios e reacende o desejo. Porque a verdade é simples. Não é o chá que te dá potência, é o que você mistura com ele. Agora, eu quero que você imagine algo comigo. Você acorda, prepara o seu chá verde como sempre faz, mas dessa vez, ao invés de beber uma simples infusão sem efeito, você adiciona um único ingrediente, e em poucos dias, começa a sentir algo diferente. Sua disposição aumenta, sua mente fica mais clara, e quando a noite chega, você percebe que há algo novo no seu corpo. Energia, confiança e uma vitalidade que parecia ter desaparecido com o tempo. Neste vídeo, eu vou te mostrar exatamente como transformar o chá verde em um verdadeiro elixir para a potência masculina. E não estou falando de receitas mirabolantes ou suplementos caros. Estou falando de ciência real, de bioquímica natural e de como o corpo masculino funciona depois dos 60 anos. Você vai entender por que o chá verde, sozinho, até ajuda na circulação, mas não consegue ativar o sistema hormonal masculino que depende de uma reação específica. Uma reação que só acontece quando ele é combinado ao ingrediente certo. Vou te explicar o que esse ingrediente faz dentro do seu corpo, por que ele desperta o óxido nítrico, a molécula responsável por levar sangue para onde você mais precisa, e como ele pode restaurar o vigor que o tempo, o estresse e os remédios começaram a apagar. Mas atenção, o que eu vou te revelar aqui não é apenas sobre desempenho sexual, é sobre longevidade, autoconfiança e qualidade de vida. Porque quando o corpo volta a funcionar como deveria, a mente também muda. O homem volta a se sentir vivo. E aqui vai a minha promessa para você. Se assistir este vídeo até o final, você vai descobrir não apenas o ingrediente que transforma o chá verde em um estimulante natural, mas também como utilizá-lo da forma correta para reverter os sinais da baixa testosterona, melhorar sua circulação e reacender o desejo natural. Tudo isso com segurança, sem depender de medicamentos caros ou arriscados. Então, se você já tentou cuidar da sua saúde, mas sente que ainda falta algo, se o seu corpo já não responde como antes, fique comigo até o último minuto. Porque o que eu vou revelar pode ser a chave que faltava para reativar sua potência e seu orgulho como homem. Eu sei exatamente como é se olhar no espelho e perceber que o corpo já não responde como antes. Muitos dos meus pacientes me dizem: doutora, eu não entendo. Eu como bem, caminho todos os dias, tomo meu chá verde, e mesmo assim, continuo sem energia, sem vontade, sem aquela força de antes. E é aí que eu olho nos olhos deles e explico. Não é falta de esforço, é o corpo pedindo o combustível certo.
Eu atendo homens acima de 60 há mais de 2 décadas e posso te garantir, não existe nada mais comum do que ver homens disciplinados, determinados que fizeram tudo certo, mas que ainda assim se sentem vazios de vigor. Eles não estão errados. O problema é que ninguém ensina a eles como o corpo masculino realmente muda com o tempo, e como pequenas combinações naturais podem fazer toda a diferença. Lembro-me de um dos meus pacientes, o Sr. Álvaro, de 68 anos. Ele chegou ao consultório cabisbaixo, dizendo que tinha perdido o interesse até por coisas simples. Estava tomando chá verde todos os dias porque leu que era bom para a circulação. Quando fizemos alguns exames, percebi que o problema não era a falta do chá. Era a ausência de um cofator essencial, algo que potencializa o efeito das catequinas e ajuda o sangue a circular com mais força. Quando ele adicionou esse elemento natural à rotina, a mudança foi visível. A pele dele ganhou cor, o sono melhorou e, nas palavras dele, doutora, minha esposa percebeu antes de mim. Esses resultados não são sorte, são ciência aplicada de forma correta, respeitando o corpo masculino maduro. E é por isso que, quando eu falo sobre potência, não me refiro apenas à vida íntima. Eu falo sobre a capacidade de sentir prazer em estar vivo, de se levantar com energia, de voltar a ter vontade de agir. E quero que você saiba que o que vou compartilhar aqui não é uma promessa vazia, mas algo que vem sendo estudado em diversas pesquisas sobre longevidade e função vascular masculina. Eu dediquei minha carreira a entender como a circulação, os hormônios e a mente se conectam. E o que descobri, e que você vai descobrir junto comigo neste vídeo, é que o segredo para reativar sua potência não está em fórmulas milagrosas, mas na combinação certa de elementos que o seu corpo já reconhece. Depois dos 60 anos, o corpo masculino começa a operar em um ritmo completamente diferente. As células já não produzem energia com a mesma eficiência, os níveis de testosterona caem lentamente e os vasos sanguíneos, aqueles responsáveis por levar o sangue para o coração, para o cérebro e também para a região íntima, perdem parte da sua elasticidade. É como se o sistema, antes cheio de vigor, começasse a andar em marcha lenta. É nesse ponto que muitos homens buscam soluções naturais, e o chá verde costuma aparecer como uma promessa. Ele é rico em antioxidantes, especialmente as catequinas, que realmente ajudam a proteger as células contra o envelhecimento. Mas aqui está o problema que quase ninguém explica. Sem o ingrediente ativador, o corpo de um homem maduro não consegue aproveitar todo o potencial do chá verde. Ele passa pelo organismo como um visitante apressado. Entra, circula e vai embora sem causar impacto. Isso acontece porque, com o avanço da idade, há uma queda significativa na produção de óxido nítrico, uma molécula fundamental para a dilatação dos vasos e para o fluxo sanguíneo saudável. É essa substância que permite que o sangue chegue com força aos tecidos, inclusive aos corpos cavernosos do pênis. Sem óxido nítrico suficiente, a ereção se torna mais difícil, o coração trabalha mais e o cansaço se torna um companheiro constante. Eu sempre digo aos meus pacientes: o problema não é o envelhecimento em si, é deixar que ele aconteça sem dar ao corpo as ferramentas certas. O chá verde é uma ferramenta, sim, mas incompleta. Ele precisa de um catalisador, um interruptor biológico, que acione o efeito de vasodilatação, que desperte as artérias e recoloque o sistema no seu melhor funcionamento. Ignorar esse detalhe é o que faz tantos homens desistirem de soluções naturais, achando que nada funciona mais. E é triste ver como essa frustração vai minando a confiança, o desejo e até a vontade de viver plenamente. Mas a boa notícia é que o corpo pode reagir, e reagir rápido, quando encontra a combinação certa. Porque dentro de você, mesmo aos 60, 70 ou 80 anos, ainda existe o mesmo potencial de vitalidade. Ele só precisa ser despertado. E é exatamente isso que o ingrediente secreto faz. Ele acorda o seu corpo novamente. O corpo humano é uma máquina extraordinária, e o masculino, em especial, foi feito para resistir, proteger e criar. Mas com o tempo, essa máquina começa a enfraquecer não por falha, e sim por falta de ativação. O chá verde, por exemplo, é como um combustível limpo. Ele entra, purifica, desintoxica. Mas imagine colocar esse combustível em um carro cujo motor está travado. O líquido pode ser perfeito, mas sem ignição, o carro não se move. E é aí que entra o ingrediente que faltava, o verdadeiro botão de partida. Quando combinamos o chá verde com esse elemento natural,
ocorre uma reação dentro do organismo que muitos homens jamais ouviram falar: o desbloqueio da via do óxido nítrico. Esse processo é responsável por expandir os vasos sanguíneos, melhorar o fluxo e oxigenar os tecidos. É o que dá vida às células, força ao coração e firmeza à masculinidade. Nos meus atendimentos, eu vi homens transformarem não só o corpo, mas o semblante. O senhor Roberto, por exemplo, de 71 anos, havia perdido o brilho nos olhos. Tomava chá verde religiosamente, mas dizia que era mais por hábito do que por esperança. Quando adicionamos esse ingrediente simples à rotina dele, algo mudou. 2 semanas depois, ele me contou: doutora, parece que o sangue voltou a correr dentro de mim. E é exatamente isso que acontece. O corpo volta a responder. Mas há outro efeito ainda mais poderoso. Essa combinação estimula as células endoteliais, as que revestem os vasos sanguíneos, a produzirem mais óxido nítrico naturalmente. Isso significa que, com o tempo, o corpo volta a ser autossuficiente, retomando sua força sem precisar de estímulos externos. É como se o sistema lembrasse de como ser jovem novamente. E tudo isso começa com algo tão simples que cabe em uma xícara. Mas o segredo não está no chá verde isolado, e sim na sinergia entre ele e o ingrediente ativador, que potencializa a absorção, intensifica a circulação e restaura a potência perdida. No próximo momento, eu vou te revelar qual é esse ingrediente e te mostrar como usá-lo do jeito certo para que o seu corpo volte a funcionar com vigor, como se os anos simplesmente não tivessem passado. Agora que você entende como o corpo masculino funciona após os 60, está pronto para saber o que falta na sua xícara. O ingrediente que transforma o chá verde em um verdadeiro estimulante natural da potência é o suco fresco de limão. Sim, algo tão simples, tão comum e ao mesmo tempo tão poderoso. Mas antes de você pensar só isso, deixe-me explicar por que essa combinação é quase mágica. O chá verde contém as catequinas, compostos antioxidantes que protegem as células e estimulam a circulação. O limão, por outro lado, é rico em vitamina C e citratos naturais, que ativam a absorção das catequinas e estimulam a liberação de óxido nítrico, a molécula responsável por dilatar os vasos e levar sangue para todas as partes do corpo. Quando esses dois elementos se encontram, acontece algo extraordinário. A biodisponibilidade do chá verde aumenta em até 80%. Isso significa que o seu corpo passa a aproveitar quase tudo o que antes era desperdiçado. É essa sinergia que desperta o sistema circulatório, reacende o desejo e devolve ao homem aquela sensação de força interior. Mas há um detalhe crucial. O limão precisa ser fresco, espremido na hora, e adicionado somente depois que o chá verde esfriar um pouco. O calor excessivo destrói parte da vitamina C, e é ela que faz a ponte química entre o chá e o seu corpo. Uma simples colher de sopa de suco fresco, misturada à sua xícara morna de chá verde, é suficiente. E se você tomar essa combinação diariamente, principalmente pela manhã, em jejum, o seu corpo começará a mudar em poucas semanas. Você sentirá o sangue circular com mais leveza, o coração pulsar com mais energia e a mente despertar com mais clareza. E quando a noite chegar, perceberá que aquele vigor silencioso, que parecia ter se perdido com o tempo, ainda está aí, esperando apenas ser reativado. Então, se você quer voltar a se sentir vivo, confiante e cheio de energia, comece amanhã mesmo. Prepare o seu chá verde, adicione o limão fresco e permita que o seu corpo mostre do que ainda é capaz. E antes de sair, me conte nos comentários. Você já experimentou essa combinação? Quero saber como seu corpo reagiu. Não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com um amigo, porque a vitalidade, depois dos 60, é um presente que pode e deve ser renovado todos os dias.